Muito boa tarde, você, meu amigo, minha amiga, telespectador da TV Cultura Litoral, telespectador aqui do programa No Salto, telespectador e seguidor aqui da apresentadora que vos fala, Cris Aragoni, um grande beijo. Muito obrigado pela sua audiência e por compartilhar os interesses e entre algumas pautas que vocês sempre nos sugerem. Eu hoje estou com uma convidada aqui muito importante da cidade de Santos e foi uma pauta dos meus seguidores e dos nossos telespectadores. Vamos falar de segurança pública, vamos falar da delegada Raquel Galinatti, que é a nossa entrevistada aqui no dia de hoje, falar sobre a segurança pública aqui da nossa cidade. E para me ajudar nessa entrevista, eu estou aqui muito bem acompanhada do meu amigo jornalista Rogério Amador, empresário da cidade, titular do Grupo Santos Press, titular também, é um dos apresentadores do programa diário Sem Pauta na Rádio Santa Cecília. Rogério, hoje nós vamos entrevistar a delegada Raquel, bem-vindo. Obrigado, Cris, pelo convite. Tomara que a gente tenha aqui 2h30 para falar com ela hoje, mínimo, né? né? É no mínimo, né? Porque temos bastante... Aqui tem pauta. Aqui tem pauta. Aqui tem lá na rádio é sem pauta. Aqui tem pauta. Raquel, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco. E eu vou começar informando que a delegada Raquel, 6 vezes eleita, uma das melhores delegadas de polícia do Brasil, é diretora da Associação dos Policiais, dos Delegados de Polícia do Brasil, e eu vou falar a minha impressão pessoal. A gente tem a segurança é muito uma perspectiva do cidadão que quer simplesmente ir trabalhar, ir para casa, levar os filhos para a escola sem ser incomodado. Então ele tem aquela percepção, às vezes o indicador é diferente da percepção. E logo que a senhora assumiu, eu vou te chamar de você porque você é nova, uma moça bonita dessa. Logo que você assumiu, você fez vários vídeos de enfrentamento à criminalidade e os vídeos que mais me chamaram a atenção foram o enfrentamento das cracolândias que tinham na cidade, que até então, na minha impressão, estavam lá muito bem, obrigado, sem ser incomodados. E eu gostei bastante de vê-la atuar nessa frente, porque alguns falam, né, Rogério, enxugar gelo, mas todo dia você não acorda, toma banho, escova os dentes, então todo dia você tem que enxugar gelo nesse quesito, porque senão ela vai se ampliar muito. Bem-vinda, Raquel. Cris, é sempre uma satisfação, uma alegria te reencontrar, né? Muito obrigada, Rogério, aqui aliás, xará do nosso prefeito, né? Exato. E falar com toda a sua audiência qualificada. Essas abordagens são abordagens suplementares às forças de segurança do Estado. Ali, por exemplo, o VLT é uma responsabilidade do Estado, mas a gente está falando em alguns bairros, inclusive colocando em risco o transporte, o VLT, eles que estavam ali localizados, colocando em risco a própria vida, usando drogas, traficando drogas e outras ilicitudes. Não só no âmbito criminal, né, administrativo, então ali justificaria totalmente uma abordagem num contexto policial. E muitas vezes as pessoas, e é o que você falou, as pessoas têm uma percepção do que incomoda. Ali não era uma abordagem por estarem em situação de rua, mas uma abordagem por estarem em permanente ilicitude, seja por colocar em risco o VLT, estarem usando ou traficando drogas ou praticando outros crimes. São abordagens policiais. E aí, só na sequência, quando a gente percebe que foi assim uma situação que até hoje a gente tem que pontuar que nós que atuamos na segurança pública temos que ter um respeito irrestrito à legalidade. Então, quando a gente, de uma forma até preconceituosa, num olhar viciado, nós falamos que, de repente, aquelas pessoas que estão na situação de rua são criminosos, nós estamos, ao invés de estarmos
praticando a justiça e protegendo a população, nós estamos fomentando um distúrbio social. Então a gente tem que separar muito bem. E muito obrigada por você também nos apoiar nesse tipo de ação. Eu acho que a aceitação foi muito positiva, né, do Santista em relação a... Porque o Santista é muito correto. Nós somos muito justos, né? Eu compartilhei seu vídeo e viralizou nas minhas redes. Ah, que linda. Muito obrigada pelo apoio. Eu fiz ali o comentário, porque a gente... O que acontece? A gente sente uma inércia, é aquilo que você falou, é lógico que a polícia não vai chegar por todo mundo num ônibus e soltar numa outra cidade, não é isso. Por mais que algumas pessoas clamem por isso, que a gente coloque todo mundo num caminhão e incinere para desaparecer da face... Exatamente. O cidadão se sente muito incomodado por estar andando na cidade e ver uma pessoa ali consumindo drogas. Cris, deixa eu perguntar aqui para a secretária, aliás, um caos verdadeiro, tá, secretária? Estava recentemente almoçando numa padaria e você estava dando uma entrevista ao Pânico da Jovem Pan. Sim. E aí a TV ligada, todo mundo ali comendo, assistindo e tal. Do Pânico? Do Pânico. Ah, tá. E você é muito enfática sempre nas suas declarações, sobretudo contra o crime organizado, sim. enfim, né? E aí eu escutei aquela perguntinha que eu repasso para você, que é aquela perguntinha de $1 milhão. Eu escutei assim, nossa, será que ela não tem medo? Pergunto, você nunca teve nenhum tipo de receio por ser tão enfática, enfim, você já sofreu algum tipo de represália? Ah, sim. Alguma tentativa de fazer algum mal contra você? Sim, né? sim. Quando falou você não tem medo, você não tem medo de você ser tão enfática ali contra o crime e tal, enfim. Corajosa, uma mulher corajosa. Uma mulher né? de coragem. Eu acredito assim, quando a gente está na nossa atuação, e aí o ladrão, ele tem o jargão, perdi, e sabe que nós estamos atuando na legalidade, porque a nossa atuação profissional e legal é prender o criminoso, prender o ladrão. Quando alguns limites ultrapassam, obviamente, aí existem retaliações. Então, a situação, curiosamente, de desconforto, ou até mesmo de uma situação em que há retaliações no sentido da famosa puxada de tapete, não são por criminosos, não. Aliás, são com pessoas que são antiéticas e imorais, né, digamos assim. Se são criminosas ou não, eu nunca investiguei. Mas são pessoas, inclusive, que eu não sei quais são as razões. Agora, quando a gente está atuando no crime, na nossa função, existe o papel da segurança pública, existe o papel do ladrão. O que não dá é para a gente ultrapassarmos isso e esculacharmos. Não. Ou praticarmos situações, né? Porque senão você se nivela ao cara. Exatamente, né? exatamente. Você Ou se situação nivela. assim, irresponsável, esse tipo de situação não. Mas não. Ô Raquel, quantos anos de formada, de delegada, né? Atua há quanto tempo? E você tem essa atividade de comunicação como especialista na área da segurança? Está sempre na bancada da Jovem Pan, ali à tarde, a gente... É linha de frente? Na linha de frente, eu vejo à noite pelo YouTube. No Pânico de vez em quando? No Pânico de vez em quando. Então, assim, é lógico que quando você tem um bom trabalho, as pessoas vão recorrer a respeito de um assunto específico, uma referência naquele assunto. Como que foi construído esse passo a passo? Você, uma delegada, esse holofote veio com o trabalho? Na realidade, a minha função como presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo era falar em nome dos delegados no âmbito do Estado, representar os anseios dos delegados, consequentemente da Polícia Civil como um todo. Fui eleita, na sequência, diretora da Associação dos Delegados de Polícia no âmbito nacional e também vice-presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil. Então é uma atuação em que a legitimidade para expor opiniões e principalmente colocar o posicionamento do delegado de polícia foi através de eleições legítimas, tanto no âmbito do Estado... Você tinha a chancela da sua categoria para falar por eles. E hoje, no âmbito nacional, ainda continuo acumulando a função de diretora da Associação dos Delegados de Polícia no âmbito nacional do Brasil, a ADEPOL do Brasil. E nisso,
havia essa necessidade e até de falarmos em nome dos policiais, mas um tabu que muitas vezes a polícia não expõe as mazelas institucionais internas de forma pública. Mas, como representante legítima, através das leis, né, sindicais, etc., associativas, eu tinha o respaldo e a imunidade da palavra. Caso contrário, haveria, assim, apurações preliminares no âmbito da Corregedoria Administrativa. Então, acho que nesse sentido, fui para uma política, sou deputada estadual primeira suplente do PL, então faz parte agora de um trabalho de não só mais representar os anseios dos delegados ou da Polícia Civil, mas também da sociedade no que tange de segurança pública. Legal. Posso mais uma pergunta aqui? Queria saber como é que foi os bastidores do convite feito pelo prefeito Rogério, né, para você vir ficar à frente aqui da nossa segurança pública, né? Como se deu isso e como foi para você aí aceitar esse desafio? Rogério, é curioso, né? É bem interessante porque muitas pessoas, elas não sabiam que eu tinha a origem que eu tivesse passado. Você já sabia, né, Cris? Porque a gente já veio algumas vezes. Eu já vim algumas vezes no seu programa, na TV Cultura, aqui, Litoral. Mas a minha origem, desde 1 ano de idade até os meus 18, foi inteiramente em Santos. Claro que a gente constrói algumas amizades, a gente caminha politicamente nesse sentido também quando a gente está no âmbito profissional. Por mais que eu estivesse com a minha carreira profissional em São Paulo, todo final de semana eu estava aqui em Santos. Então, através, sim, foi um convite pelo fato de eu ser delegada de polícia, de estar numa construção ali na pasta de segurança pública, e eu acredito que o nosso prefeito, ele teve... eu aceitei, assim... A ousadia, né? Exatamente, eu acho que, assim, ousadia no sentido de colocar uma mulher ali, e aí quebra todos os tabus que tentaram impor como possível algumas restrições em relação à mulher, muito pelo contrário, é um dos caras que eu conheço mais protetores, né, das mulheres vulneráveis, humanos. E esse desafio que foi colocado pelo nosso prefeito, eu recebi de uma forma tão feliz e foi o maior desafio da minha carreira profissional. E claro que eu aceitei de imediato, porém, eu já tinha um compromisso também em São Paulo, não sei se vocês souberam, durante 3 a 4 meses eu fui cogitada como uma das possíveis vice-prefeitas integrando a chapa do Ricardo Nunes pelo partido. Pelo deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, pelo próprio Valdemar Costa Neto, que apresentou o meu nome, e ali eu não poderia de imediato aceitar o convite, eu tive que aceitar só depois de abril, mas a minha vontade era falar, quero ir agora, quero vir agora, mas eu tive que honrar o compromisso anterior, e ali já foi bem claro, olha, a gente vai colocar algumas opções para que o prefeito escolha o seu vice. E vamos colocar você como uma das opções. Eu falei, tá, mas até quando? Não, vamos deixar ele escolher, né? E aí eu falei assim, mas eu tenho um convite, eu recebi um convite de Santos, aí foi realmente com o aval do nosso presidente Valdemar Costa Neto, e foi tudo perfeito, no sentido de poder exercer na potencialidade o que eu faço como profissão, o que eu faço como paixão e no lugar que moram as pessoas que eu mais amo na vida, que são a minha família e os meus amigos, que é a cidade de Santos. Legal. Os bastidores da política, né? Gostoso a gente saber o que acontece. Agora, nós vamos para o intervalo, é o tempo de você tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta.